E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, hoje a gente vai começar o assunto de limite de funções. Vamos ver a definição, os primeiros exemplos, tá? E também um resultado simples, tá bom? Então, vamos nessa! Bem pessoal, então a gente vai começar o assunto de limites hoje, tá? E a definição que a gente vê aqui é a definição que a gente vê de maneira muito similar, né? Só com um pouquinho mais de formalismo, talvez um pouquinho mais de generalidade também, mas bem, a ideia é a mesma quando a gente vê a definição de limite formal lá no livro de cálculo, tá? Então, seja x um conjunto de números reais, f uma função de x em R e A um ponto de acumulação de x, tá? Talvez isso seja uma das partes mais novas aqui na análise. A um ponto de acumulação de x, tá? Dizemos que o limite de f de x quando x tende para A é um número real L, escrevendo, né, lim x tende para A, f de x igual a L, quando para todo epsilon existir um delta tal que, para x no domínio, se 0 é menor do que o módulo de x menos a, que é menor do que delta, isso deve implicar que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, tá? Então, se para todo epsilon existir um delta tal que essa condição aqui é satisfeita, a gente diz que o limite de f de x quando x tende para A é esse número real L, tá? Então, a primeira coisa que eu queria enfatizar na nossa definição aqui é que para definir o limite quando x tende para A, eu preciso que o A seja um ponto de acumulação do domínio, tá? Não faz sentido definir limite sem o A ser um ponto de acumulação do domínio. Para a gente aqui é uma condição para definir limite quando x tende para A, ok? Outra coisa que eu queria enfatizar, pessoal, é que no livro de cálculo, não são todos, tá? Em alguns livros de cálculo, ele já considera que a f é definida em um intervalo aberto que contém A, exceto possivelmente em A. E nisso ele nem se preocupa tanto em dizer, olha, x no domínio. Aqui a gente sempre tem que se preocupar. Olha, seja x no domínio, aí sim, né, o módulo de x menos a está entre 0 e delta, deve implicar que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, tá certo? Ok. Bem, eu queria já fazer algumas observações, tá? E alguns exemplos, tá bom? A primeira observação que eu queria falar para vocês, que, bem, eu acho que todos vocês já viram, mas é bom relembrar o que é que significa isso aqui, né? Módulo de x menos a menor do que delta, tá? Módulo de x menos a menor do que delta, de maneira mais... não é nem que seja menos formal, mas assim, em outras palavras, isso significa que a distância de x para A é menor do que delta. A distância de x para A é menor do que delta. Da mesma forma, dizer que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, eu estou dizendo que a distância de f de x para L é menor do que esse epsilon, tá? E aí dessa forma, né, de uma maneira um pouco mais informal, agora sim, de uma maneira um pouco mais informal, esse limite de f de x quando x tende para A ser igual a L, significa dizer que eu posso tornar os valores de f de x tão próximos, os valores de f de x tão próximos do L quanto eu quiser, bastando tornar os valores de x no domínio suficientemente próximos de A, mas eu não me interesso com o x igual a A. Eu não me interesso com o x igual a A porque tem aquela partezinha aqui assim, olha, que a gente vai ver já já que essa condiçãozinha equivale ao x ser diferente de A. Então, dizer que o limite de f de x quando x tende para A é igual a L, significa dizer que eu posso tornar os valores de f de x tão próximos de L quanto eu quiser, bastando tornar os valores de x suficientemente próximos de A, x dentro do domínio, x diferente de A, tá? Bem, e aí só para eu trabalhar um pouquinho com essa inequação, porque a gente vai usar isso bastante, tá? Olha, por inequação modular, o módulo de um número é menor do que um delta positivo se somente se esse camarada que está dentro do módulo está entre menos delta e delta. Então, módulo de x menos a menor do que delta, isso equivale a dizer que menos delta é menor que x menos a, que é menor do que delta. Somando a de todos os lados, eu obtenho essa equivalência que
isso aqui equivale a A menos delta ser menor que x, menor que A mais delta, tá? Bem, por fim, isso equivale a dizer que x está no intervalo aberto A menos delta, A mais delta. Veja que realmente é a mesma ideia, né? A distância de x para A é menor do que delta e x está no intervalo centrado em A de raio delta. É equivalente, né? Claro que é a mesma coisa. De maneira similar, dizer que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon significa dizer que L menos epsilon é menor que f de x, que é menor do que L mais epsilon, o que também significa dizer que f de x pertence ao intervalo aberto L menos epsilon, L mais epsilon, tá bom? Bem, aí eu queria fazer o primeiro exemplo e vejam, eu prometo a vocês que depois, eu estou sorrindo é porque eu vou provar que o limite, eu até botei f de x aqui, mas eu vou provar basicamente que o limite quando x tende para 2 de x ao quadrado é 4. Beleza? Só para dar um exemplo aí, né, de limites, tá? E aí eu vou ter que provar, né, dado um epsilon, existe um delta, que em geral é a parte que a gente tem que conjecturar esse delta, quem é esse delta que vai funcionar ali na minha definição e tal. E aqui no meu exemplo eu já estou dizendo, olha, o delta é esse, pá, e vou fazer as contas, tá? Não estou explicando de onde é que eu tirei esse delta. Nos livros de cálculo ele faz contas desse tipo, exemplos desse tipo, tá? Mas eu prometo a vocês que depois, quando eu vou fazer alguns exercícios em relação a esse limite pela definição, que eu digo depois que a gente terminar o conteúdo, os teoremas, né? E aí eu faço alguns exercícios desses limites pela definição, que são exercícios que a gente vê em livro de cálculo também, mas que eu acho interessante da gente fazer aqui em análise, tá? Beleza? Eu só estou rindo porque eu estou dizendo, olha, tome delta igual a tanto e né, ele sai, né? De uma maneira meio mágica, ele surge aqui, tá? Bem, então eu vou provar que o limite de x ao quadrado quando x tende para 2 é igual a 4, tá certo, pessoal? Bem, então vamos lá, provar isso. Então, dado um epsilon arbitrário, é arbitrário porque na definição é para todo epsilon. Então, dado um epsilon arbitrário, eu vou tomar o delta igual ao mínimo, tá? O delta é tão pequeno quanto eu queira. Então, eu vou tomar o delta, o menor desses dois números, 1 e epsilon sobre 5. Né? Bem, a gente sabe que geralmente o que a gente quer é epsilon muito pequenininho, né? Mas ainda assim, esse é o jeito que a gente faz para provar tudo bem tintim por tintim. Então, se epsilon sobre 5 for maior do que 1, eu vou tomar delta menor. Vou tomar delta igual a 1, tá certo? Se epsilon sobre 5 for menor do que 1, então delta é igual a epsilon sobre 5. De qualquer forma, o delta é o menor entre esses dois números, 1 e epsilon sobre 5. Bem, o domínio dessa função é R, né? O domínio dessa função é R. Por isso que eu escrevi aqui, olha, para x em R, né? Se o domínio fosse alguma coisa mais restrita, eu ia dizer, olha, para x em x. Bem, eu vou mostrar aqui, eu vou provar que se 0 é menor do que, porque, olha, eu quero mostrar que o limite de f de x quando x tende para 2 é igual a 4. Então, eu vou provar que se o 0 é menor que o módulo de x menos 2 é menor do que delta, eu tenho que provar no final de tudo que x ao quadrado menos 4 é menor do que epsilon, tá? Eu tenho que chegar, isso aqui é onde eu estou mirando, tá, pessoal? Geralmente quando eu estou no quadro, eu até deixo isso aqui, eu já escrevo onde eu quero chegar, lá no finalzinho, assim, já para eu não esquecer onde eu almejo chegar, porque senão a gente começa a fazer um monte de conta e tal. Tá? Aqui já está tudo digitado para a gente ser mais rápido, então não vou me perder, mas no quadro eu geralmente escrevo, né, onde eu quero chegar lá no finalzinho, tá bom? Então beleza, olha, preste atenção. Dizer que o módulo de x menos 2 é menor do que delta, sabendo que o delta é menor do que esses dois camaradas, significa que o módulo de x menos 2 é menor do que esses dois números, do que epsilon sobre 5 e é menor do que 1. Eu não preciso, nesse caso, pessoal, me preocupar com o zero, nesse caso específico, eu não preciso me preocupar com o zero, porque realmente essa função aqui é uma função toda muito bem comportada. Tá? Eu não preciso me preocupar com o x diferente de 2, tá? Então eu não preciso me preocupar nesse caso específico. Tá? Vocês já viram o cálculo, essa função é contínua. Né? Por isso que na minha implicação eu não preciso mais me preocupar com o zero. Tá? Vocês já conhecem de cálculo, não dá para fingir que vocês não conhecem, né, essa função, nem esse limite. Né? E aí veja, olha, então o módulo de x menos 2 é menor do que epsilon sobre 5, passando o 5 multiplicando, sendo que 5 vezes o módulo de x menos 2 é menor do que epsilon. E
Aí preste atenção, dizer que o módulo de x menos 2 é menor do que 1, significa que o x está entre 1 e 3, tá certo? Bem, você pode ver a observação anterior, mas de outra forma, isso significa que a distância do x para o 2 é 1. É menor do que 1, na verdade. Do x para o 2 é menor do que 1. Então você tem 2, quando você pensa a distância 1 aí para o 2, você tem 1 e 3, né? Ou você faz as contas que na observação anterior. Mas isso aqui, olha, equivale a isso, tá bom? Bem, beleza. Aí agora eu vou somar 2 nessa e na equação aqui, em toda ela. Aí eu repito a primeira e eu vou ter 3 menor do que x mais 2 menor do que 5. Aí você pode pensar, por que classe está fazendo isso, né? É justamente... Isso aparece, esse tipo de conta aparece quando eu determino quem é o delta. Aqui está parecendo tudo milagroso, eu pensei do nada, não foi do nada. Depois a gente faz outros exercícios e aí eu digo como é que a gente calcula, como é que a gente determina o delta, tá certo? Então somando 2 aqui nessa na equação de cima, eu chego nessa na equação de baixo. Agora preste atenção, x mais 2 é menor do que 5 e é maior do que 3, então é positivo. Se ele é positivo, o módulo, como ele é maior do que 3, ele é positivo, então o módulo de x mais 2 é o próprio x mais 2. Então preste atenção aqui, olha. Então o módulo de x mais 2 vezes x menos 2, isso aqui é menor do que 5 vezes x menos 2. Por quê? Porque o módulo de x mais 2 é menor do que 5. O módulo de x mais 2 é menor do que 5, ou seja, esse daqui é menor do que esse. Essa segunda parcela eu repeti. E eu já sei daqui que 5 vezes o módulo de x menos 2 é menor do que epsilon. Então 5 menos x menos 2 é menor do que epsilon. Bem, cheguei onde eu queria, porque esse produto aqui dá exatamente x ao quadrado menos 4. Tá? Lembre que o produto, né, o módulo de A vezes o módulo de B é igual ao módulo de A vezes B. Então, módulo de x mais 2 vezes o módulo de x menos 2 é o módulo de x mais 2 vezes x menos 2, que dá módulo de x ao quadrado menos 4. E isso é menor do que epsilon. E era justamente o que eu queria provar, né? Era justamente o que eu queria provar. Esse daqui é o f de x, né? Esse daqui é o f de x e esse daqui é o meu L. Beleza? É justamente o que eu queria provar. Ok. Aqui está o gráfico da função, pessoal. Eu deixei o gráfico aqui só para vocês perceberem o que está acontecendo, né? O L é igual a 4, tá? Então, dado um epsilon aqui qualquer, eu peguei aqui o epsilon 1 só para ficar mais fácil de desenhar, tá, pessoal? Olha, o que acontece é que existe sim um delta, nesse caso o delta é menor, é igual a epsilon sobre 5, vai ser talvez um pouco difícil de desenhar aqui, pessoal, mas existe um delta de maneira que, estou desenhando à mão, né? Espero que bata certo. Se não bater, a gente faz um make-off aqui. Certamente existe um delta de maneira que, olha, o delta aqui é bem pequenininho, eu botei um delta bem pequenininho, que se x está aqui, né, nesse intervalo, deve implicar que o y, né, que é o f de x, então f de x está nesse intervalo. Meu desenho ficou meio feio, né? Mas basicamente o que eu estou dizendo é, olha, se o x está aqui, o f de x está dentro desse intervalo com certeza, tá? Eu consigo sempre, para qualquer epsilon, eu peguei um epsilon aqui até grande para ficar, e você vê que eu já botei um delta bem pequenininho para não errar. Mas meu desenho está meio troncho, mas vocês entendem, né, pessoal? Estou fazendo a mão livre aqui, ainda mais nesse negócio que eu nem entendo direito. Mas certamente, se o x está aqui, o f de x está aqui dentro, e isso independente do epsilon. Se o epsilon for bem pequenininho, o delta vai ser menor ainda, né? A gente viu que para epsilon menor do que 1, a gente toma o delta menor do que epsilon sobre 5, e aí pode ficar valores bem pequenininhos, mas aí a questão é que para todo epsilon existe um delta com essa propriedade. Se o x está aqui pertinho do 2, numa distância menor do que delta, o y está aqui pertinho do 4, numa distância menor do que epsilon. Tá certo? Bem, a outra observação foi que, na verdade, eu já falei, talvez eu até poderia ter colocado ela antes, é que isso aqui, olha, o módulo de x menos a ser maior do que zero, significa, é a mesma... Bem, o módulo de x é sempre, o módulo de qualquer número é sempre maior ou igual a zero. Dizer que ele é maior do que zero, basicamente eu estou dizendo que ele é diferente de zero. E o módulo de alguém ser diferente de zero significa que esse alguém é diferente de zero. Então dizer que o módulo de x menos a é diferente de zero equivale a dizer que o x menos a é diferente de zero. Isso aqui equivale a dizer
que o x menos a é diferente de zero, que por sua vez equivale a dizer que x é diferente de a. Então, por que essa observação é importante, tá? É porque, pessoal, para eu definir o limite de f de x quando x tende para a minha condição é que o a seja ponto de acumulação do conjunto. Eu não pedi, do domínio. Eu não pedi que o a pertencesse ao domínio. A gente sabe, a gente já fez outros exemplos e tudo, que de pontos de acumulação que não estão no domínio, tá? Isso é muito comum de acontecer. Então, para definir o limite de f de x quando x tende para a, eu não preciso que o a esteja no domínio da função. Eu não preciso que f de a esteja definido. Eu não preciso, inclusive, né, que o f de a seja igual a L. Na verdade, eu não preciso nem que f esteja definido em a, quem dirá se eu vou precisar que o f de a seja igual a L. Tá? Então, para definir o limite quando f de x quando x tende para a, não me interessa de forma alguma o valor de f em a. Inclusive, f pode não estar definida em a, tá certo? Então, f de a pode não estar definido, né? E aí eu só me preocupo com pontos de x próximos de a, mas diferentes de a. Tá certo, pessoal? E aí, pessoal, a gente agora vai ver um exemplo para observar melhor o que estava acontecendo ali naquela definição, que eu disse que a f nem precisava estar definida no ponto A para eu definir o limite de f quando x tende para a, bastando a ser um ponto de acumulação do domínio. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando x igual a r menos o 2. Tá? Eu estou definindo a função f de x em r, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Claro que x não poderia ser 2 nessa expressão, porque senão você iria dividir por zero, e é óbvio que todos os meus alunos sabem que é um risco muito grande dividir por zero numa prova, certo? Não é difícil verificar, né, que o 2... não é difícil verificar que, na verdade, f de x igual a essa expressão aqui é igual a x mais 2, tá? É igual a x mais 2. Essa expressão aqui é igual a x mais 2. Só lembrando que, claro, né, lá em cálculo, que a gente não deixa formalizado, explícito quem é o domínio e tal, a gente tem que ter cuidado quando a gente cancela, só por uma questão que lá a gente não deixa explícito o domínio. Aqui eu estou dizendo que o domínio é x diferente de 2, tá? Então essa expressão aqui, sim, é igual a essa, claramente, para todo x diferente de 2, porque aqui não pode assumir x igual a 2, tá certo? Outra coisa que não é difícil provar é que o 2 é ponto de acumulação desse conjunto x, né? Claro, o x é todo R, exceto o 2. O 2, com certeza, é ponto de acumulação desse conjunto x. Mesmo a f não estando definida no ponto 2, a gente pode provar, tá? Eu não vou fazer aqui agora, mas a gente pode provar que o limite de f de x quando x tende para 2, que é igual ao limite de x mais 2 quando x tende para 2, essa igualdade é tranquila porque essa expressão é igual a essa, né? Essa expressão é igual a essa. Então, na verdade, f de x é igual a x mais 2, né? Então, o limite de f de x quando x tende para 2 é igual ao limite de x mais 2 quando x tende para 2. E aí a gente pode provar, a gente vai provar, na verdade, depois, que todo polinômio, se você tem uma função polinomial, né, e você faz x tender para determinado ponto, numa função polinomial é só substituir, né? Então, se eu substituo aqui x igual a 2, eu chego no 4, tá? Se vocês quiserem provar com epsilons e deltas, né, então aqui vocês têm que fazer o seguinte, né, dado epsilon positivo, nesse caso específico, você pode tomar o delta igual a epsilon que vai funcionar, tá certo? Se não funcionar, vocês deixam aí no comentário, mas vai funcionar, tá certo? E aí, o gráfico dessa função, pessoal, é assim, olha. Bem, essa função, pessoal, se você olhar, quando você bota assim, y igual a x mais 2, isso aqui, né, se você pensasse com x em R, você teria uma função afim que o gráfico dela seria uma reta. A diferença da função afim para essa função aqui é porque ela não está definida no 2, né? Então por isso que eu botei essa bolinha aberta aqui, tá vendo?
Por isso que eu botei essa bolinha aberta. Então, claro, né, quando o x se aproxima do 2, vou botar de outra cor, de verde, né, veja, dado um epsilon aqui perto, nesse caso eu disse que o delta pode ser igual a epsilon e com certeza vai funcionar, eu consigo um delta aqui de maneira que se o x estiver aqui, né, no gráfico vai estar mais ou menos por aqui, e com certeza o f de x vai estar aqui. Isso para todo epsilon eu consigo esse delta. Nesse caso o delta é igual ao próprio epsilon. Tá certo? Mas o que eu queria dizer era que mesmo a função f, essa função que era f de x, né? Mesmo f de x não estando definida no 2, eu consigo sim calcular o limite quando x tende para 2, né, dessa função f de x, e nesse caso a gente vê que esse limite é igual a 4, tá bom? Beleza, então, mais uma vez, pessoal, eu não me preocupo com o valor de f em a para determinar o limite de f de x quando x tende para a. O a pode até não estar no domínio da função, basta ele ser ponto de acumulação do domínio, tá bom? Ok. E agora, para terminar a aula, pessoal, eu queria fazer esse resultado, que é simples, e a ideia geométrica também é importante e também é simples, tá bom? Olha, vamos lá, esse resultado diz o seguinte, olha, sejam f e g duas funções definidas no mesmo domínio x e que cheguem em R, tá? E há um ponto de acumulação desse domínio x, certo? E suponha que o limite de f de x quando x tende para a existe e é um valor L, e que o limite de g de x quando x tende para a existe e é um valor N. Se esse L, que é o limite de f de x, é menor do que o N, que é o limite de g de x quando x tende para a, então existe um delta positivo, tal que a função f é menor do que a função g para todo x no domínio, com a distância tal que o módulo de x menos a é menor do que delta e maior do que zero. Beleza? Né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, se o limite da f de x quando x tende para a é menor do que o limite da g de x quando o x tende para a, então pertinho do a, não me importa o a, exceto possivelmente no a, mas pertinho do a função f ela é menor do que a g. Tá? Já uma observação, pessoal, que está na nota de aula, que eu não botei aqui, mas eu não poderia trocar, eu não poderia trocar menor igual aqui e ter menor igual aqui. Até porque se eu tivesse uma igualdade dos dois limites, como é que você vai saber se alguma está por cima ou por baixo da outra? Se tivesse uma igualdade, não daria para... Né? Então, essa coisa só vale com o menor, tá? Não dá para generalizar para o menor igual, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido o enunciado. Como é que eu demonstro isso, tá? Eu vou fazer uma ideia geométrica, tá, pessoal? Não demonstra nada, beleza? Não demonstra nada, mas é importante só para entender. E claro, numa ideia geométrica eu vou fazer aqui os gráficos como se fosse tipo meio que contínuo mesmo, tá? Isso aqui é para eu ter uma ideia do que acontece. Vamos botar aqui que o L e eu tenho o N aqui. E eu tenho o A aqui, beleza? Eu teria um camarada chegando por aqui, o outro está chegando por aqui. Vou botar a bolinha fechada, pode ser aberta, né? Vou botar aberta só por desencargo de consciência, mas vocês me entendem aqui que eu não estou me preocupando com a formalidade, porque aqui é só a ideia da demonstração. Então eu tenho uma função g, que eu sei que o limite dela no A é n, certo? E eu tenho uma função f, que eu sei que o limite dela no A é L, beleza? Sim, beleza? Por um momento eu pensei que eu tinha feito um desenho muito doido, mas foi só por um momento. O que eu estou dizendo é que eu consigo um deltazinho pequeno, tal que, se o x está no domínio da função e está nesse intervalozinho, exceto possivelmente no A, né, não me interesso com valores no A, a função f vai ser menor do que a função g, beleza? Nesse meu desenho eu fiz um desenho aqui, beleza, que eu imagino que dá para entender. Veja que não é para qualquer, eu não estou dizendo que a função g é sempre maior do que a função f. Não, depois aqui não me interessa o que acontece, né, muito longe de A, mas pertinho, pode ser até que seja muito, muito, muito perto. Mas com certeza tem um intervalozinho aqui, de maneira que se o x está no domínio, está nesse intervalo, e eu não me importo com x igual a
a G vai ser maior do que a F, beleza? A ideia da demonstração, pessoal, é o seguinte. Então o que acontece? Eu vou pegar o ponto médio desses caras, o ponto médio, um M, tá? O ponto médio a gente sabe calcular, né? É o maior, ponto médio é o maior, mais é a soma dos dois dividido por 2. Me deu um branco aqui agora, bicho. Que engraçado. O ponto médio é a soma dos dois, é a média, né? Não, é o cansaço, tá, pessoal? Tenho dormido pouco preparando essas aulas aqui. Você vê como está a minha situação, tá? Então o ponto médio aqui é a média dos dois números. E aí o que acontece? Deixa eu me concentrar aqui, tá? O que é que acontece? Eu vou tomar epsilon igual a essa distância, que é a metade da distância, né? Epsilon, eu vou tomar epsilon igual a isso aqui, ó, essa distância aqui, que é a mesma dessa daqui, pra cá, tá? Que é, aí sim, né? É n menos L sobre 2, né? Porque n menos L é a distância de um para o outro, sobre 2 é a metade da distância. Então essa distanciazinha para esse m, do L para o m, é igual do m para o n. E o que acontece? Tomando epsilon igual a esse, como os limites da f é L e o da g é n, existe um delta, para cada um existe um delta. Existe um delta 1 para f e um delta 2 para g. Aí eu pego um delta, o menor dos dois deltas para funcionar. Existe um delta para cada, pego o menor dos dois deltas, de maneira que se o camarada, se o x estiver aqui, a f vai ter que estar no máximo até o m, porque eu peguei o epsilon chegando até aqui, né? A f vai estar aqui no máximo, e a g, vou botar até de azul, e a g vai estar daqui desse m para cima até alguma coisa aqui que seria o n mais epsilon. E o que acontece é que para todo x aqui, a f está aqui até o m, e para todo x aqui, a g está do m para cima. Beleza? E aí, claro, para todo x nesse intervalozinho, dentro do domínio, não me importa se x é igual a a, mais uma vez eu estou fazendo só o desenho para vocês entenderem, tá, pessoal? A formalidade vem na escrita. E aí eu provo o que eu quero, tá? Então vamos lá demonstrar, tá? Então seja m igual ao ponto médio, né? Que é a média dos dois números, que é L mais N sobre 2, tá? E aí eu vou considerar epsilon igual a metade da distância de L para N, ou seja, epsilon é igual a N menos L sobre 2, que é a metade da distância de N para L. Claro que, eu vou voltar, tá, pessoal, o slide para vocês perceberem uma coisa. Eu vou voltar o slide que eu não falei, mas claro, né, olha. L mais epsilon dá o M, né? L mais epsilon dá o M, e N menos epsilon dá esse próprio M. Vocês podem fazer a conta aí bem rapidinho, olha. Eu estou tomando epsilon igual a N menos L sobre 2, e isso é igual ao M, que é o ponto médio, menos o L, que é o de baixo. E esse epsilon também é igual a N, que é o maior, menos o ponto médio. Beleza? O epsilon é aquelas distanciazinhas. Vocês podem, só pela definição do M e aqui do epsilon, vocês podem provar essas duas igualdades, né? Essa e essa, tá? E aí, pela definição de limite, o que acontece? Eu sei que, por hipótese, o limite da f é a L, né? Quando x tende para A, é L. E o limite da g é n, quando x tende para A. Então, tomando epsilon igual a esse valor é positivo, né? Tome delta 1 referente a f e delta 2 referente a g, de maneira que, se x menos a, o módulo disso, está entre 0 e delta 1, então a distância da f para o L esteja menor do que epsilon. Tá? Isso é por causa desse limite. A distância de f de x menos L é menor do que epsilon. Bem, mas dizer que a distância de f de x para L é menor do que epsilon, significa que f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Só que perceba, pessoal, daqui, olha para cá, né? Quando eu passo o L para o outro lado, M é igual a L mais epsilon. Para o desenho também, né? Vou voltar de novo meus slides. Desculpe, isso atrapalha, né? L mais epsilon está justamente o ponto médio. Voltar assim slide atrapalha, não vou fazer isso mais não. Então, F está entre L menos epsilon e L mais epsilon, e esse L mais epsilon é justamente o ponto médio, beleza?
Da mesma forma, agora para o ΔH2, se o módulo de x menos a está entre 0 e ΔH2, então a g de x menos n, o módulo disso, é menor do que epsilon. Isso significa o quê? Que a g de x é maior do que n menos epsilon. Eita, aqui é um n, tá? Olha, aqui é n. Vou até corrigir na nota de aula. O g de x está entre n menos epsilon e n mais epsilon. Só que n, aqui tem o n, L e o M aqui no meio. O epsilon é justamente o cara que, se eu pegar n menos epsilon, dá o M. Beleza? Então, n menos epsilon é igual a M. Aí eu deixei até em azul aqui, pessoal. Olha, se eu tomo agora delta igual ao menor dos dois caras, quando eu pegar 0 menor do que o módulo de x menos a menor do que delta, deve acontecer isso daqui, porque veja, o delta é menor dos dois delta, desses dois deltas. Então, se o módulo de x menos a é menor do que delta, isso acontece e isso acontece. Necessariamente isso aqui vai ter que acontecer. Olhando para a parte azul, olha, f de x é menor do que m, f de x é menor do que m, m é menor do que g de x, m é menor do que g de x. Que é que eu concluo que f de x é menor do que g de x, sempre que isso aqui acontecer. Que era o que eu queria demonstrar, e só repetindo, né, se o limite da f, quando x tende para a, é menor do que o limite da g, quando x também tende para a, tem um intervalozinho pequenininho, tem um deltazinho pequenininho, tal que se o x estiver no domínio e estiver nesse intervalozinho perto de a, exceto possivelmente no a f é menor do que a g aí, tá certo, pessoal? Bem, então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua o assunto, continua demonstrando resultados e vocês já podem tentar resolver os exercícios na nota de aula que fala de limite pela definição, que depois, claro, depois que terminar todo esse assunto de limites, eu vou tentar resolver alguns desses exercícios, tá bom? Então, até mais, pessoal.